Bom dia! Ó, para mim a esfregar as mãos. Já adivinhou? Sexta-feira, edição da Cor do Dinheiro, do dia 31 de maio do ano da graça de 2019. Bom, sexta-feira, mas temos aqui uma porrada de assuntos para tratar. Antes de mais, dois alertas. Amanhã vou ter uma conversa improvável especial de manhã, há de ser sobre carros. E ainda vamos ter o Think Tank. O horário do Think Tank eu anunciarei, ainda não consigo dizer nesta altura, anunciarei se eu devido tempo. Bom, já temos gente em direto, já temos Há uma série de pessoas que me dizem que está tudo bem com a sua imagem. Ora bem, vamos lá à agenda de hoje, que é uma agenda muitíssimo preenchida e à qual eu já tive que cortar alguns dados, inclusive porque um assunto que tinha transitado da edição de ontem, como se recorda, que é a dedução do IVA na gasolina que o Sr. Ministro do Ambiente prometeu numa entrevista à TSF. Bom, já agora uma coisa, atenção ao fim de semana, temperaturas muitíssimo quentes, do ponto de vista de saúde, uma preocupação muito grande. Segundo problema social, que é muito cuidado com incêndios, com beatas fora dos carros e coisas do género, continua a acontecer, inacreditável, continua a acontecer, eu vejo quase todos os dias, quando venho a conduzir, pessoas que pegam no cigarro, tiram pela porta fora ou pela janela fora. Bom, e sobre incêndios ainda vamos falar a seguir. Bem, mas vamos lá começar então pelo primeiro ponto do período de ordem do dia, para dizer o seguinte. Bom, então não é que o reembolso médio do IRS este ano está nos 1.061 euros? Ouviu bem? 1.061 euros. Você dirá, isto é muito ou pouco? Bom, eu dou-lhe uma medida de comparação. Se você for buscar os valores do ano passado, verá que, atenção que isto são cálculos do próprio Ministério das Finanças, não são meus, portanto não há aqui maldade minha ao dar estes números. O Ministério das Finanças diz que, comparando com o ano anterior, portanto 2018, o reembolso médio aumenta 11,2%. E se você for ver toda a receita que o Estado arrecadou no primeiro trimestre deste ano, para aí quase um quarto dessa receita é destinada a devolver o IRS. Duas notas, apenas duas. Primeiro, já percebeu porque é que o Ministério das Finanças alargou o prazo para a entrega do IRS até junho este ano? Já percebeu? Normalmente era até hoje, 31 de maio. É que dá jeito, não dá jeito de concentrar todos os reembolsos no início, não é? Por parte da gestão de tesouraria do Estado. Daí, a própria Secretária de Estado na altura ter dito, não, tranquilo, até junho. Não dá jeito para estas coisas. Agora, a segunda. Bom, recorda-se, nós, primeiro no ano passado, no final do ano passado, depois no primeiro trimestre deste ano, termos falado da questão do o reembolso vai aumentar. Está aqui a prova. 11,2%. 1.061 euros. Ou seja, o reembolso aumentou. Mais, o salário que as pessoas levam para casa é mais elevado porque as tabelas este ano são um bocadinho mais baixas. Ou seja, um bónus para o well-being, não é? Para as pessoas se sentirem bem, feel good factor, eleições europeias e eleições legislativas, às quais vou voltar daqui a bocadinho. Está a ver como se apanha tolos? Mais outra vez, novamente o alerta que já fiz aqui várias vezes. Atenção, que no próximo ano, 2020, vai ser diferente. Ou seja, como você este ano tem as tabelas mais baixas, quer dizer que o Estado está a ir buscar menos na sua retenção na fonte. Quer dizer que em 2020, relativamente a 2019, você previsivelmente vai ter um reembolso médio inferior ao que teve este ano. Portanto, prepare-se, porque em alguns casos pode mesmo ter de pagar ao Estado. Capiche? Bom, vamos lá para o segundo ponto do período de ordem do dia, que isto urge. Bom, o diretor de finanças do Porto, o regional, lá o que é, lá, aquele que organizou a operação Autostop, demitiu-se. Oh, qual é a surpresa? Bom, primeiro ponto. A sua demissão foi prontamente, com aspas, imagine só, prontamente aceite pela tutela, isto é, pela Secretaria de Estado dos Impostos. Primeiro ponto. O senhor demitiu-se de sua livre vontade? Houve pressões? Seguramente vamos conhecer algumas versões nas próximas horas sobre este assunto. Bom, eu não tenho muitas dúvidas quanto a isso. Mas há duas coisas que quero dizer sobre isto. A primeira é, eu ontem tinha alertado para não andarmos a fazer caça às bruxas. E porquê? Primeiro, porque a operação era legal. Segundo, não era profissional.
E, portanto, aqui esteve o erro, mas isso não é razão para se andar a fazer caça às bruxas na administração pública, nomeadamente na autoridade tributária. E porquê? Porque, como é legal, é verdade que houve uma falta de senso a analisar os prós e os contras, os meios utilizados e o resultado obtido, mas há aqui duas coisas muito importantes. Toda a gente sabe que o fisco anda a encorajar os funcionários a irem buscar receita onde podem. Aliás, o próprio Ministro das Finanças deu como missão à autoridade tributária aumentar a arrecadação fiscal, ou seja, daquela que não é que está perdida, ou melhor, caça ao contribuinte, e fazer estas receitas aumentarem 8,6%. Ora, isto é um incentivo poderoso para a própria administração fiscal andar a fazer caça ao contribuinte. Bom, você dirá, é justo, porque se alguém deve pagar e não paga e ainda tentar esconder os seus rendimentos, sem dúvida, não está isso em causa. O problema é sempre o bom senso nestas coisas. Bom, eu sei que faltou bom senso aqui. Agora, a pior coisa que se pode fazer nestas alturas, do ponto de vista de uma corporação, de uma instituição, é passar a mensagem que de cada vez que alguém está preocupado ou que tem autonomia para tomar uma decisão e vai tomá-la, vai haver uma caça às bruxas, porque isso não dá jeito do ponto de vista político. Isto é a pior mensagem que o Governo pode passar para dentro da administração fiscal. Bom, porque encoraja a balda o receio. Bom, é verdade que isto é um juízo muito difícil de fazer, mas atenção, esta história do diretor do jornal demitir-se, isto é a pior coisa, a pior imagem que se podia passar. E repito, porque o próprio Estado é que está a encorajar este comportamento, não é? Bom, a política de incentivos é importante? É, mas é preciso ter bom senso na política de incentivos. E devia ter aqui havido uns travões, e deve haver travões para o futuro, para a forma como essas coisas são feitas. Agora, isto tem tudo de ser feito com bom senso, que é para não desencorajar a administração fiscal de ir buscar dinheiro a quem não quer pagar. Porque já percebeu porquê? Quando alguém não quer pagar e não paga, quem paga é você e eu. E toda a gente que paga impostos e que não pode fugir aos impostos. E, felizmente, há 5 milhões de pessoas em Portugal, ou próximo disso. Aliás, 50% da população não paga IRS, mas outro 50% paga, e paga porque é trabalhador por conta de outra, não pode fugir, que é o meu caso. Bom, e provavelmente a maior parte das pessoas estão a ver também. Bem, então vamos lá ao terceiro ponto. Bom, soube ontem pelo meu jornal, 1000 pessoas em direto, obrigado pelo seu apoio, é uma sexta-feira. Fernando Medina vai ao clube de Bilderberg. Bom, para aqueles que não conhecem isto, o clube de Bilderberg é uma coisa insensada pela extrema-esquerda e pela esquerda como um clube de capitalistas, fascistas, não sei quê, sociedade secreta, há lá gente de várias origens e cujas operações não são divulgadas publicamente, não sei das quantas. Bom, não percebi. Então, uma parte do PS fala tão mal desta instituição e destas instituições e Fernando Medina vai a uma reunião do clube de Bilderberg. Bem, último ponto do Pedro Sónia Henrique, que é para não falhar aqui nada, ok? Então isto é assim. O Hospital de Gaia adia cirurgias por falta de material básico. Ouviu bem? Adiar cirurgias por falta de material básico? Bom, quando estas coisas acontecem, eu costumo dizer que há um problema de gestão. Mas aqui já não é um problema de gestão. E isto é um problema, até porque, como você sabe, a administração do Hospital de Gaia saiu. Bom, aqui não é um problema de gestão apenas. Aliás, não é um problema de gestão. E porquê é que não é um problema de gestão? Porque estes episódios estão-se a repetir numa série de instituições. Mais, não é uma, não são duas, não são três. Você recorda-se, nós está a ver no Hospital de Chaves, não se fez cirurgias por falta de fio de sutura. Lembra-se disto, há uns meses. Portanto, isto começa a ser a imagem de marca deste governo no SNS, no Serviço Nacional de Saúde. O governo, que está sempre a falar do pai do SNS, eu até ouvi uma coisa inacreditável aqui há uns meses ao Primeiro-Ministro, queria mudar a lei das bases este ano, porque o SNS faz 40 anos e, portanto, quer festejar os 40 anos do SNS com a nova lei de bases. Isto é uma estupidez total. Mas voltemos à questão. Então, o partido está sempre a encher a boca com o SNS. A extrema-esquerda que apoia o governo está sempre a encher a boca com a história do SNS. É a mesma base que permite que estas coisas estejam a acontecer, adiar cirurgias por falta de material básico. Oh, pelo amor de Deus, oh fofinhos, tenham vergonha. Vocês gritavam por tudo e por nada há 4 e 5 anos.
Bom, e algumas situações com razão. Então não acham que isto é para além de tudo o que é admissível em matéria de saúde dos cidadãos e mesmo de saúde pública? Não é o caso. Bom, eu não acabei ainda como Ministro da Saúde, com a nossa querida Marta, quase temido. Eu já vou voltar a ela a seguir. Mas porquê? Porque agora, vamos para o ponto, para a agenda normal, e no número 1, eu tenho aqui uma coisa que estou a ficar muito preocupado. 1100 pessoas em direto, obrigado pelo seu apoio. Bom, ontem nós tivemos mais uma audição parlamentar a mais uma pessoa que foi administrador da Caixa Geral de Depósitos, Rodolfo Lavrador. Pessoa que eu conhecia aqui há uns anos, quando era chefe de gabinete de António Guterres. Era. Só uma coisa. Já reparou como é que chefes de gabinete, colegas de partido, colegas de governo, acabam todos na Caixa Geral de Depósitos? Já pensou nisso? Bom, há aqui um padrão, não é? Você não acha isto estranho? Bem, eu sei que em Portugal já nada é estranho, mas não acha isto estranho? Bom, mas então eu vou-lhe dar mais uma. Eu ontem estava a falar com uma pessoa antes de começar a... com uma pessoa antes, deve estar a ver neste momento o programa, antes de começar a audição. E eu disse assim à pessoa: você quer apostar comigo que não vai sair nada da boca do Rodolfo Lavrador? No sentido de que ele vai dizer, como os outros lá passaram, que não sabe nada do assunto. Então ouça. Não me lembro, não conheço, não acompanhei o dossiê. Vou citar mais umas palavrinhas no meio da audição. Questionado sobre os empréstimos que foram feitos, e Diabo 4, seguramente que não emprestaria dinheiro para fins especulativos dessa natureza. Mas se você quiser perceber melhor o assunto, eu até lhe vou dar mais uma. Espera aí, deixa-me lá. Isto aqui agora fechou. Bom. Desculpe lá. Bom. Toda a audição de Rodolfo Lavrador andou à volta do assunto. Bom, então e lá seda, não sei, não acompanhei, não fazia parte das minhas responsabilidades, nunca tive, atenção a isto, é este o ponto que eu queria, não acompanhei o dossiê, não estou em condições de responder, não conheci o processo. Quer mais? Nunca tive qualquer responsabilidade na gestão deste assunto ou não me recordo desse assunto. Bem, eu acho que aquela malta que faz o memofante vai ganhar uma fortuna se vender paletes de memofante aos ex-responsáveis da Caixa Geral de Depósitos. É que eles não sabem, não acompanharam, não tiveram conhecimento concreto, não se lembram. Oh, Nossa Senhora, tanta falta de memória. Eu só fico espantado com uma coisa: ganharam salários milionários, chorudos durante aqueles anos todos, assumiram funções de responsabilidade para agora virem dizer que não conheciam, não sabiam, não tiveram conhecimento e não têm memória. Pá, eu sei que nós somos um país sem vergonha, mas caramba, não tanto, por favor, porque eu sei que também a malta em Portugal tem a tendência de achar: pá, eu vou gozar com aqueles tipos, estou-me a marimbar para o assunto, porque não acontece nada, é verdade. Mas caramba, haja um bocadinho de decoro na forma como tanta gente se alheia da responsabilidade em matérias que fazem parte da responsabilidade de uma administração de um banco. Acho eu. Bom, sigamos para bingo, que isto se faz tarde. E onde é que a gente ia, do ponto de vista de agenda? Bom, aqui está. Bem, o SNS, como nós vimos há bocadinho, continua a degradar-se. E não foi só com aquele exemplo que eu dei há bocadinho. Há uma série de exemplos que mostram que o SNS está pelas ruas da amargura. Bom, não sei se você ouviu ontem a nossa querida Marta, quase temido no Parlamento. É que ela, questionada sobre estas coisas, diz assim: pá, não, nós vamos aumentar o investimento no SNS. Olha, aquela história do Hospital de São João e da Oncologia Pediátrica, os miúdos contentores, não, vão passar para o edifício principal. Meu Deus, o que é que levou a que os miúdos passassem para o edifício principal há anos? Repare, ainda não se construiu a nova ala, mas já se resolveu o problema, que é os miúdos para já vão para dentro do edifício. Espera aí, então isto não podia ter sido feito antes? Pergunta legítima. Bom, segunda pergunta. No meio daquelas questões todas foram colocadas à ministra, ela vira-se, com o fana, como ela costuma ser,
Não, o SNS hoje em dia tem mais de 10.800 profissionais, não sei quantos, do que tinha em 2016. Epá, eu só quero perguntar uma coisa à nossa querida Marta. Onde é que eles estão? Porque tudo o que eu vejo, quando me viro à minha volta, seja no hospitais PPP, hospitais estritamente geridos pelo Serviço Nacional de Saúde, eu só vejo falta de material, falta de pessoal, cirurgias adiadas, consultas que ficam por marcar meses, se não mesmo anos. Eu só vejo isto. Portanto, Sr. Ministro, explique-me lá onde é que estão estes 10.800 pessoas, ou 10.200, ou não sei das quantas. É que, com a entrada destas pessoas, o problema devia ter sido resolvido. Eu vou-lhe explicar assim onde é que está a maior parte deste problema. Além da falta de investimento, há outro problema. O Governo reduziu o horário de trabalho para estes funcionários de 40 para 35 horas. E o problema é que isto implicava contratar mais gente. Não é só 10.800. Está a ver, eu tenho dúvidas se são 10.800, mas isso é outra história. Bom, está a ver. Isto foi a demagogia do Sr. Primeiro-Ministro e do Sr. Ministro das Finanças, que disse que a despesa não ia aumentar no SNS, apesar de se baixar o número de horas trabalhadas de 40 para 35. Está-se a ver. Vá lá ver a despesa do SNS. Aumentou. Esta despesa corrente, não é investimento, é corrente de salários. Aumentou. Lá está a ver, é só mentiras, é só ginga-joga eleitoral, mais nada. E esta malta anda para ali a fazer estas figuras, a tentar deitar areia para os nossos olhos e fazer crer que está tudo bem. Não está. O SNS, provavelmente desde que o António Arnaud o criou, nunca esteve tão mal. Isto é uma desorganização total. O Governo não previu isto. E mais, as cativações do Dr. Centeno, que existem, como ainda ontem mostrou o Conselho de Finanças Públicas, estão a servir para estas coisas. Precisamente porque aquilo que devia ser a função normal do SNS não é feita, não é satisfeita, precisamente porque o Governo tem que acudir a uma série de fogos, que é o que acontece quando o bolo se mantém, mas começamos a dar mais um setor, falta para outro, não é? Isto é básico. Bom, e como já percebeu também, caso não há pão, todos ralham, ninguém tem razão. Bem, embora neste caso a razão assista a quem critica a gestão do SNS. 1.200 pessoas em direto. Muito obrigado pelo seu apoio. Bom, ontem eu fiquei espantado. Eu, como sabe, tenho feito uns elogios rasgados aqui ao Conselho de Finanças Públicas, mas ontem, ao ler o relatório do Conselho de Finanças Públicas, fiquei espantado. O Conselho de Finanças Públicas diz o seguinte. Bom, 2/3 do déficit, da redução do déficit, são devidos a baixa de juros e a fatores conjunturais. Espera aí. Bom, é claro que as cativações também ajudaram, mas espera aí. Então, a gente já sabe isso. Joaquim Miranda Sarmento, que é meu amigo aqui no Facebook e é talvez as pessoas que mais sabem de finanças públicas em Portugal, tem denunciado isto. Bom, mas o que eu achei espantoso foi como é que o Conselho de Finanças Públicas, eu vou-lhe dizer isto, vou-lhe referenciar até com dados, ok? Bem, assim, em 2018, 2/3 da redução do déficit estrutural resultou da diminuição de encargos com juros. E o restante é um efeito positivo de receitas inesperadas, como, por exemplo, aquelas dividendos do Banco de Portugal, que eu tenho criticado aqui sistematicamente, como você se recorda se acompanha este programa. Bom, eu não consigo perceber uma coisa. Como é que receitas conjunturais e inesperadas podem reduzir um déficit estrutural? Já percebeu ou não? O déficit estrutural é aquele para o qual nós temos que olhar tirando efeitos de season, de estação, crescimento económico muito elevado, recessão, desconta isto. E depois os efeitos one-off, estilo, olha, dividendos do Banco de Portugal, recuperação de uma garantia dada sobre o BPP, isto são coisas conjunturais. Eu não consigo perceber, deve haver aqui uma confusão. Ou então, alguém ao rever o relatório do CFP, que devia ser duro para o Governo, deve ter, não sei, é especulação minha, tentou fazer ali umas alterações e depois, como sabe, às vezes quando a gente tenta fazer umas alteraçõezinhas para amaciar algumas coisas, sai borrada. Eu não sei se foi isto que aconteceu, mas há uma coisa que eu quero dizer sobre isto. Eu tenho elogiado o CFP, que tem feito um trabalho notável a mostrar-nos a nós, simples cidadãos, quais são os problemas com as finanças públicas. Ora, não gostava de ficar com a desconfiança que o CFP começa a ficar preocupado com o impacto político das suas críticas ou das suas análises. Porque ao olhar para aquilo que o CFP diz ontem, eu fico baralhado, porque há uma altura em que parece uma coisa, depois há altura em que parece outra. Por exemplo, o CFP diz que
do ponto de vista de regras europeias, o Governo não cumpriu todas até agora, em matéria de finanças públicas. Mas depois vemos estas coisas. Bom, isto é uma péssima mensagem que podemos passar para a sociedade. Fica a sensação que há aqui qualquer coisa. E eu espero que, em os próximos relatórios do CFP, eu consiga ficar sem desconfiança sobre aquilo que está a ser feito, ok? É como o Banco de Portugal. O Banco de Portugal anda muito macio nos últimos tempos. Isto quer dizer alguma coisa, percebe? Bom, então vamos lá para o ponto seguinte da agenda. Já vamos com 20 minutos, meu Deus. Qualquer dia isto é um... Que horror. Bom, eu não sei se ouviu ontem. Vamos então aos incêndios que eu tinha prometido ontem. Como já percebeu, este tempo que está vai ser dar-nos coração nas mãos nos próximos tempos. Porque o sistema de combate a incêndios em Portugal e preparação não está terminado. Pese embora o excelente trabalho tenha sido feito por aquela senhora que veio da Portocel, que foi contratado pelo Governo para o assunto. Bom, mas aqui há umas semanas denunciou-se que o Governo atrasou-se a fazer concursos e, entretanto, não há meios aéreos disponíveis. Como você sabe, o Governo anunciou que vai fazer contratação direta, ajustes diretos dos meios aéreos. Bem, você já percebeu quais são as dúvidas que surgem sistematicamente em Portugal quando se decide fazer ajustes diretos, não é? Aliás, está a ser investigado algumas coisas relacionadas com ajustes diretos, como você sabe, nos últimos dias. Diga-me só isto. Você acha que faz sentido andarmos a fazer ajustes diretos para a contratação de meios aéreos para combater incêndios? Não acha que isto são negócios que depois sugerem sempre que há dúvidas pelo meio sobre alguém que está a beneficiar o Diabo 4? Bom, qual é a necessidade de passarmos por isto? Não devíamos ter previsto e iniciado concursos mais cedo? Porque há regras para isto. Bom, isto é lançar a dúvida sobre aquilo que é a transparência no Estado. Ontem o meu jornal dizia que há 2/3 de organismos do Estado que não prestam contas. Meu Deus, 2/3! Espera aí, então ninguém fiscaliza isto. Quer dizer que se podem passar ali coisas muito pouco claras com o nosso dinheiro dos contribuintes e não é fiscalizado. Eu não digo que é tudo, mas repara uma coisa, se você não tem fiscalização, a tendência para fazer disparates e até para fazer coisas pouco ortodoxas aumenta. Isto é a natureza humana, não é desconfiar de ninguém, A, B ou C, é a natureza humana. Bom, para quê corrermos o risco de suscitar na sociedade estas dúvidas? Vamos ver se daqui a uns tempos não surgem notícias pouco agradáveis sobre isto. Bom, eu já sei que você... Já estamos com 22 minutos, eu vou terminar isto rapidamente, vou deixar a análise do PSD, parece que não percebeu ainda o que lhe aconteceu, versus o PS está a fazer o contrário, vou deixar para segunda-feira. Deixa-me só dizer aqui isso. Ontem a Provedora de Justiça veio dizer que, no relatório, que o Estado pode levar mais de 2 anos a validar doenças profissionais. Ouviu bem? Você tem um problema profissional, doença, e o Estado pode levar 2 anos para reconhecer isso? E você faz o que entretanto? Continua a trabalhar? Não pode trabalhar, mas não beneficia de uma pensão. Já pensou nisto? Bom, você ouviu ontem a cara de anjo com que o Sr. Ministro Vieira da Silva foi confrontado com a história dos bailes da Segurança Social e o Diabo 4 anunciados pela TVI? Viu bem? Cara de santo? No Ministério dele não se passa nada. E ele nunca é responsabilizado por nada. Continua aquele cara de anjinho, como se não fosse nada com ele. Ele que já passa pela Segurança Social há décadas, há mais de 20 anos. Está a ver? E é isto. 2 anos? Oh, fofinhos, a sério, eu faço um apelo. Vocês abriam a boca por tudo e por nada aqui há 4 anos. Abram a boca agora. Porque isto é de uma injustiça atroz, tremenda, para com quem está nesta situação. É para isto que serve o Estado. É para obviar a situações dessas. Ora, é exatamente o contrário do que está a suceder. Bom, como eu lhe disse há bocadinho, nós já estamos no final do programa, vou deixar 2 assuntos para amanhã, para segunda-feira, aliás, 2 assuntos. A história do IVA na gasolina, que ela foi de morte, do Sr. Ministro, mas ele está habituado a dizer disparates também, não me admira nada. Bom, eu já cheguei ao final da conversa de hoje, quero agradecer a sua paciência, lembrar-lhe a história de Conversa Improvável amanhã, sobre carros, mas também o Think Tank, e dizer-lhe no final, pedir-lhe no final aquilo que peço sempre, colocarem um gosto e fazer partilha das redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, bom dia, até amanhã, e para quem segue a Cor do Dinheiro, até a segunda-feira, às 8 da manhã. Com licença.